Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal O Historiador e é com essa camisa arretado do povo nordestino que eu sou e que a Maria Dantas também é, que eu tô aqui nesse vídeo agora para passar para vocês a parte 2 da minha entrevista com a Maria Dantas, que foi eleita deputada lá na Espanha e que representa não só os ideais sociais lá na Espanha, como também representa os ideais brasileiros de pessoas verdadeiras que acreditam na igualdade, que acreditam na liberdade, também lá na Espanha. Para quem não acompanhou a entrevista da parte 1, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, vou deixar no card aqui para vocês também, e no final desse vídeo vai estar aparecendo também o link da entrevista 1. Mas se você não assistiu a 1, dá pausa nesse vídeo aqui, vai lá na entrevista na parte 1, assiste e depois volta nesse vídeo porque a entrevista ficou extremamente excelente. E esse vídeo vai ser colocado inclusive em modo estreia, como foi o vídeo 1, para a gente poder dialogar no bate-papo do YouTube, beleza? Então fica aí. Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo ainda mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando para ajudar a manter o canal. Pois bem, meu povo, estamos aqui mais uma vez agora falando com a Maria Dantas e agora vocês vão ver a segunda parte da nossa entrevista, onde ela vai falar sobre a Marielle Franco, onde ela vai falar sobre o crescimento da extrema-direita lá na Espanha, onde ela vai falar também sobre a ida do Jean Willis lá para a Europa, né, com medo de perder a vida aqui no Brasil, e vai falar também sobre o projeto de criar um estado independente na região da Catalunha. Então fica aí que a segunda parte desse vídeo tá bem interessante também. Pois bem, meu povo, estamos aqui de novo para a segunda parte, né, como a nossa amiga Maria Dantas falou na outra parte, ela adora o Ariano Suassuna, e para quem não sabe, quando eu iniciei o vídeo falando pois bem, né, um segredo revelado para vocês agora, né, é uma homenagem ao Ariano Suassuna, né, esse grande literário que inclusive tinha... Muito bem, mas por bem você veja, muito bom, que inclusive tinha cadeira, tinha lugar, quer dizer, tinha cadeira na Academia Brasileira de Letras, quase que não sai. Né? Inclusive tem algumas entrevistas interessantes sobre ele, eu vou até botar um dia aqui para vocês, analisando o Ariano Suassuna. Ele até brinca um dia que ele disse que o pai dele foi governador da Paraíba, ele foi convidado para um evento lá, e o cara falou que ele nasceu dentro do palácio, né, do governo, e ele disse que o cara falou para ele que ele não podia entrar sem gravata. Aí ele, mas por bem, você veja, a primeira vez que eu entrei aqui, eu entrei nu. E agora você não quer deixar eu entrar sem a gravata. Mas enfim, esse era o Ariano Suassuna. Para quem não sabe que essa jovem senhora que está aqui acompanhando a gente é Maria Dantas, brasileira, eleita deputada lá na Espanha, representando causas que a gente aqui da Resistência representa também, igualdade, respeito ao próximo. E combate ao fascismo, e é um movimento que inclusive é muito forte na Europa agora, que é a ultradireita, né? Para vocês que já ouviram falar na extrema direita, a ultradireita, a Maria estava conversando comigo, eles querem coisas tão absurdas ao ponto de uma nova guerra de reconquista, né, dos territórios da Península Ibérica. Para quem estudou um pouquinho aí sobre a invasão árabe no território da Península Ibérica, que durou cerca de 800 anos, dos mouros, que eram os muçulmanos que viviam no norte da África, né? O pessoal do Vox, como a Maria falou, eles querem a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica a esse nível, que aconteceu durante a Guerra de Reconquista. E a gente está aqui iniciando essa segunda parte do nosso vídeo. Se você não viu a primeira parte, eu vou deixar o card aqui desse lado para vocês e o link na descrição ou no final desse vídeo. E a gente vai dar continuidade aqui à nossa entrevista com a Maria Dantas, que está sendo extremamente gentil com a gente, minha conterrânea de Sergipe aqui, de Aracaju, aracajuana. E como dizia Rogério, Sergipe é o país do forró, mas hoje também é o país da política, né? Extremamente importante a gente ressaltar isso, gente da nossa terra aqui, né, Maria? Sim, claro, Sergipe sempre, Sergipe maravilhosa, Sergipe sempre. Então, falando da Reconquista, você falou algo da invasão dos mouros, né? Eu gostaria só de matizar que os mouros eu vejo de outra forma, né? Por mais que a história, que os livros de história tenham ensinado, né? Aqui você pega qualquer livro de história da Espanha, você vai ver a Reconquista, os reis católicos que colocaram, né, para fora os mouros, houve a expulsão também dos judeus e tal, que catolizaram, que cristianizaram toda a península. É importante
ter na cabeça que 800 anos não são 2 anos, são 800 anos de história. Portanto, não foi uma invasão árabe. De fato, nessa região da Espanha, o que hoje a gente conhece por Andaluzia, Sim, existia uma coisa que se chamava Al-Ándalus, sim, que aí viviam cristãos, judeus sim. e muçulmanos, as 3 culturas. Por isso, Andaluzia é uma das zonas da Espanha, uma das áreas da Espanha mais ricas, porque tem a famosa cultura moçárabe, né, que é a arquitetura dessas 3 culturas entrelaçadas. É absolutamente incrível essa área, essa zona da Espanha, Andaluzia, e o que aconteceu realmente foi uma espécie de genocídio, né? Sim. Então, não estou de acordo com a história quando diz que foi uma invasão árabe, né? Não estou realmente de acordo, e o espanhol, Deixa eu só o que fazer nós um hoje, parêntese aqui rapidinho. Dentro da história a gente chama de expansão árabe. Eu tentei usar o termo sim, invasão, que é com relação à referência que o Vox faz com a chegada dos aqui, muçulmanos no território da Península Ibérica. Na história a gente chama de expansão árabe, que é quando os árabes se expandem por toda a Península Arábica, norte da África e chega até a Península Ibérica. Talvez eu tenha me expressado mal aí, mas era nesse sentido. utiliza a palavra invasão, Ah, a entendi. invasão árabe. Então eu tô Aqui se certo quando eu utiliza falo que eles utilizam o termo invasão. Ok. utilizam bastante, não precisa ser Vox, aqui as pessoas utilizam invasão árabe e tal, né? E tanto o espanhol, ele tem a sua herança árabe, não? Basta dizer que o nome flamenco, e se você for no dicionário da Real Academia da Espanha, ele vai dizer que é uma palavra que vem de Flandes, e não. É uma palavra, inclusive grandes estudiosos, filólogos andaluzes, já chegaram à conclusão que vem diretamente do Algarabia, que era o idioma que se falava em el Al-Ándalus, que vem de fla, que era uma palavra Sim. algarabia, e menkub, uma pessoa que perdeu absolutamente tudo e uma pessoa que está desprovida daquilo mais importante da sua vida, flamenco, e aí vem a palavra flamenco, não? E várias tradições aqui da Espanha vêm diretamente dessa época. Uma tradição, você sabe, aqui tem uma coisa muito importante que se chama tapa. Você sabe que é Sim. uma tapa, né? Tapa você vai no restaurante, em qualquer bar e tal, me dá uma tapa. Então, eu que sei, dá um pouquinho de jamón para você, Sim. um pouco de chouriço, um pouco de queijo e tal, não sei o quê. E tapa vem diretamente da época da Reconquista, que é o seguinte, quando colocaram para fora os mouros, né, e os judeus, disseram o seguinte: se vocês quiserem ficar aqui, vocês têm que fazer a conversão ao cristianismo. Então, os que ficaram e que fizeram conversão ao cristianismo, nós notamos até hoje na cultura. Por exemplo, tem uma coisa que eles fazem muito aqui na Andaluzia, e quem já foi, quem mora na Andaluzia vai me dar razão, que é, durante o fim de semana, sábado, as pessoas abrem as portas, né, as mulheres abrem as portas nos pueblos da Andaluzia para lavar a casa, fazem tudo com a porta escancarada. Isso vem diretamente, não digo eu, historiadores Uhum. famosos aqui dizem, que vem justamente da época do pessoal judeu, para mostrar que não estavam fazendo o sábado, que estavam trabalhando. Isso Sim. quer dizer que eles tinham se convertido, Sim. né, para que não fossem expulsos. E a tapa colocavam nos bares, nas tabernas, colocavam o copo de vinho, porque o muçulmano não pode beber, colocavam um copo de vinho e em cima do copo de vinho tampavam o copo de vinho com uma loncha, bom, Uma- com jamón, sim. com Com presunto, presunto. Uhum. né? Uma fatia de presunto. Eles tampavam, né?
com uma fatia de presunto. Então, chegava, por exemplo, um muçulmano que não pode comer nem porco do Ramon, Sim. né, e nem pode beber. Então, o muçulmano chegava para demonstrar que tinha se convertido ao cristianismo, tirava a tapa e tomava o vinho e comia a tapa. Isso contam grandes historiadores daqui. Isso é interessante você Então, falar, porque a gente está no momento atual de islamofobia, assim, tremendo, muito. absurdo. Inclusive, já fiz vídeos, inclusive é até uma vergonha o YouTube, quando a gente fala sobre os muçulmanos, eles reduzem o alcance do vídeo. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás intitulado de Os Muçulmanos São Terroristas, onde eu mostrava que não só os muçulmanos não são terroristas, como o próprio Alcorão e Alá condena a morte de inocentes. É uma deturpação da fé muçulmana, uma deturpação também da doutrina muçulmana. E eu vou dizer uma coisa surpreendente, você convive com muitos muçulmanos aí, você vai concordar comigo. Os direitos que algumas mulheres muçulmanas têm na cultura muçulmana são extremamente mais avançados que algumas outras culturas do mundo. Ah, mas ela tem de usar burca, ah, mas ela tem... Isso em alguns países árabes. Não são em todos os países árabes. Porque há uma interpretação também extremada da Sharia. Tem uma coisa interessante que recentemente aqui no Brasil, alguns grupos de canais apoiados pelo presidente divulgaram que o Estado Islâmico é o retrato do que seria a crença muçulmana no mundo. E é óbvio que não. E sabe o que é mais incrível? O pessoal diz que os muçulmanos odeiam cristãos. E por que que quando Maomé fugiu de Meca em direção a Yatreb, quem deu hospedagem a ele foi um príncipe cristão? Por que que ele não foi assassinado então? Porque isso é uma mentira. Tem gente que nem sabe, inclusive, Maria, que Jesus existiu. Existiu não, existe na crença muçulmana. Ele, inclusive, é um dos profetas de Alá. Ele só não é o filho de Deus. E a gente já passou por isso, viu? Porque os movimentos sociais aqui já conseguimos tirar esse ranço islamófobo da imprensa. A imprensa agora já não toca nesse tema. Os apoiadores de Bolsonaro, recentemente, bateram em um rapaz que vendia sanduíche na orla no Rio de Janeiro, porque ele era árabe. Aí o cara gritava, vai embora, terrorista, vai pra sua cidade, vai pra sua terra. Tem um amigo meu que tá viajando o mundo, e ele recentemente passou pelo Afeganistão, e ele disse que quando ele mostrou um vídeo lá, quando ele pergunta aos afegãos como é que eles se sentem quando as pessoas dizem que o pessoal do Afeganistão é terrorista, ele diz que se sentem extremamente tristes. Porque o povo do Afeganistão, o povo do Paquistão, o povo do mundo árabe, eles não são terroristas. Eles são igual às pessoas dos outros mundos, dos lugares do mundo, que prega a sua crença, né, que profere a sua liberdade religiosa, mas que por causa de um ou outro indivíduo, a fé muçulmana, perdão, é toda deturpada. Aí eu pergunto a vocês, se a gente for, por exemplo, entrevistar alguns traficantes de drogas que tem lá tatuagem, Deus é justo, só em Deus eu creio, com crucifixo, com tudo, então a gente vai dizer que os cristãos são bandidos, são criminosos? Não, mas quando isso é atribuído à crença muçulmana, porque o cara é muçulmano, a gente tem de associar sempre algo negativo à fé muçulmana, e a gente está vendo ultimamente literalmente um desrespeito à crença religiosa. A própria Constituição brasileira, que eu faço questão de andar com ela aqui no meu canal, às vezes de enfeite, né, porque ultimamente ela não tem sido muito representada, mas ela garante a livre liberdade religiosa. E sabe o que a gente vê aqui, Maria? Tem alguns pastores que falam assim, eu juntei um grupo de pessoas pra gente ir no candomblé lá, quebrar aquela safadeza lá, matar os diabos. Então, por que a crença do candomblé é do diabo? Será que é porque é de matriz africana? Será que é por isso? Com certeza, com certeza. Com certeza, o racismo chega até aí. Terrorismo é terrorismo, e não tem nada a ver com religião. Quando houve o atentado do Breivik e o atentado também o último da Nova Zelândia, não? Que mataram, os dois juntos mataram dezenas de pessoas, ninguém saiu dizendo que era um atentado terrorista cristão. E ninguém E aqui eles no deixaram. Brasil também fez vídeo dizendo que os caras defendiam ideais de extrema direita. O cara da Nova Zelândia, no manifesto, por exemplo, citou o Brasil. O Breivik lá na Noruega, não é isso? Foi na Noruega, também disse que ele representava ideias de extrema direita e queria a limpeza da Noruega de muçulmanos e de povos não puros. E eu não vi ninguém da extrema direita ou da direita que apoia Bolsonaro atualmente, né? Porque para quem não sabe, Bolsonaro não é evento de hoje, não. Bolsonaro é um evento de mídia da internet desde 2011.
não é de hoje. E aí quando tem qualquer coisa, não, os muçulmanos são terroristas. Aqui no Brasil, Maria, você vai rir que eu vou te dizer aqui agora, mesmo sendo uma situação grave. Tem um canal chamado Canal Nando Moura, que ele disse que o atentado à Nova Zelândia foi orquestrado por um cara da esquerda. Quem lê a carta dele claramente identifica que ele era um cara de extrema esquerda. Aí eu pergunto, será que uma pessoa dessa é alfabetizada ou será que é um analfabeto funcional? É preciso rebater, realmente, viu? É preciso rebater, porque essas pessoas, com certeza, têm milhões de seguidores. A internet, na verdade, por um lado, é maravilhosa, né? Basicamente, eu estou falando com você agora, eu posso falar com o meu filho cada dia, por exemplo, eu posso falar com meu pai, ou com as minhas irmãs, mas, por outro lado, a internet propicia a ascensão desses idiotas e desses fascistoides, realmente, infelizmente. E Absurdo. o lance da islamofobia, na minha opinião, é um dos tipos de racismo mais perigosos agora em todo o mundo. Nós notamos bastante aqui na Europa, de fato o Vox conseguiu essas 24 cadeiras muito baseado na islamofobia, né, atiçando a islamofobia que existe no interior de muita gente racista, aquelas pessoas que dizem eu não sou racista, mas não quero que a minha filha se case com um negro, não é bonita. Eu não sou racista, mas eu não quero que a babá do meu filho seja negra. Bom, coisas assim. Então, a gente tem que lutar contra a islamofobia e uma, já dentro da islamofobia, terrível a islamofobia de gênero, né, as mulheres sofrem muitíssimo aqui, a gente, há 2 anos, a plataforma na qual eu faço parte, a gente faz inclusive há 3 anos, esse ano já vai ser a 4ª vez que nós fazemos o Fórum Social contra a Islamofobia e todo tipo de racismo. Esse ano faremos em junho a 4ª edição desse fórum. Vem gente de fora, é um fórum de ativistas sociais, não é um fórum acadêmico, é um fórum para pensar racismo, pensar políticas sociais antirracistas, pensar como a sociedade pode se articular para lutar contra todo tipo de racismo. E esse ano a gente vai fazer aqui em Barcelona, em junho. E a islamofobia de gênero é terrível. Eu tenho amigas que sofrem verdadeiros calvários aqui com a islamofobia de gênero, realmente. Maria, eu queria fazer 2 perguntas para ti agora em uma só, né? Primeiro sobre as fake news, se aconteceram nesse período da eleição aí também na Espanha, e sobre a causa catalã de criar um Estado independente. Eu até vi que você nem gosta de utilizar o termo separatista, e realmente é um termo que dá a entender que a Catalunha não quer ter contato com os espanhóis, quando na verdade não é isso, eles querem basicamente uma independência, né? Eles querem um Estado de direito, que é deles inclusive econômico e politicamente. A gente sabe que a economia da Catalunha, inclusive, ajuda muito a Espanha. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre as fake news que ocorreram nesse período eleitoral aí na Espanha também, se tiveram impactos também nos resultados da eleição, e sobre a causa de criar um Estado independente na Catalunha. Ok, quanto às fake news, nós não tivemos mamadeira de piroca, isso nós não tivemos, né? Não tivemos essas barbaridades aí, mas sim que houve barbaridades. As fake news aqui, basicamente, foram rebatidas, porque isso, eu acho que a imprensa espanhola, ela entendeu. No primeiro momento, a imprensa inclusive, batemos muito nessa tecla, porque estava legitimando a extrema-direita. Por exemplo, se um partido tem representação no parlamento, existem leis normativas que obrigam a imprensa a entrevistar, a ter uma representação dessa pessoa nos meios de comunicação, né? Só que quando não existe ainda, a imprensa não está obrigada legalmente, por nenhuma regra, por nenhuma lei, por nenhuma normativa, a entrevistar essas pessoas. E o que nós sempre dizemos aqui, os antifascistas, nós dizemos que a craseado, a extrema-direita, ao fascismo, nem água. A gente não tem que dar nem água, ok? Portanto,
com os dirigentes, as pessoas que dirigem esses partidos, os que dão a cara, os que cobram, ok? Os que difundem e os que são candidatos. É com essas pessoas realmente, segundo a minha opinião, e a opinião de muita gente antifascista daqui, a gente não tem que dar legitimidade, entrevistando nos meios de comunicação hegemônicos ou não, né? Por quê? Basicamente porque colocamos essas pessoas numa posição de interlocutor válido. E essas pessoas não são interlocutores válidas, não são interlocutores válidos, pelo simples fato de que saem da democracia. Uma coisa é um partido liberal, né, um partido neoliberal, um partido ultraliberal, e outra coisa já é um partido de extrema-direita, já com ranço fascista, não com neonazis realmente dentro do partido. E nesse sentido, o Vox, ele tem pessoas oriundas do Democracia Nacional, que é um partido falangista aqui da Espanha, o Plataforma para a Catalunha, que é um partido eminentemente fascista, né? Durante a campanha, a imprensa, mesmo que tenha feito essa parte de legitimação, no final se deu conta e, inclusive, no último comício que teve, debate que teve na televisão, a televisão disse que não iria colocar o Vox porque ele não tinha representação no Congresso. Inclusive, foi um bafafá, porque eles queriam anular esse debate. Enfim, fake news, muitas, muito mais por parte da direita e da extrema-direita, né? Fake news baseadas em dados estatísticos que nunca existiram. Então, nesse sentido, a imprensa espanhola fez um trabalho realmente árduo, um trabalho muito bom de, no dia seguinte, desmentir o que dizia, por exemplo, o Pablo Casado, o que dizia o Santiago Abascal e o que dizia, por exemplo, o Albert Rivera, não? que é o populista. E dados escabrosos, como pode ser da lei do feminicídio, de uma coisa que disse, por exemplo, o Santiago Abascal, a quantidade de mulheres ao ano de homens que sofrem violência feminina, ele chamava violência feminina, durante o ano, e isso era absolutamente errado, né? Então, nesse sentido, sim que houve fake news, mas não como no Brasil, né? Aquela chuva de WhatsApps, o WhatsApp não foi tão utilizado aqui como no Brasil foi tremendo. Aqui, perdão, aqui, de fato, não foi nem notícia a utilização do WhatsApp para fake news. E, então, nesse sentido, não se pode comparar a eleição do Bolsonaro, né? E já entrando no tema da soberania, do processo de soberania da Catalunha, né? Tem muito pano para manga aqui, né? Então, para falar desse tema, gostei muito de você ter dito de que eu não gosto de utilizar a palavra separatista, porque tem uma conotação muito pejorativa, né? Quando a gente fala separatista aí no Brasil, a gente se lembra sempre daquele movimento supremacista branco, horrível, do sul do Brasil, né? Aquela coisa meio fascistoide. E não tem nada a ver com o processo e o sentimento de soberania aqui do povo da Catalunha, do FE, né? Do FE, que eu moro aqui há 25 anos. Então, para falar nisso, que bom que eu estou aí com o historiador do meu lado, porque a gente tem que fazer, assim, como dizemos aqui, um repasso na história contemporânea da Espanha. Sim. E não só na história contemporânea, mas contextualizar um pouco politicamente a Espanha. A Espanha, em primeiro lugar, forma de Estado e governo é uma monarquia parlamentar, não é como no Brasil, que somos uma república presidencial. A Espanha ela é dividida em comunidades autônomas, como no Brasil somos estados, né? O Brasil é uma federação, a Espanha não é uma federação. A Espanha é dividida em comunidades autônomas. Por exemplo, eu moro na comunidade autônoma da Catalunha, ok? Cada comunidade autônoma
como o próprio nome diz, é autônomo. Portanto, cada comunidade autônoma tem o seu estatuto. Como no Brasil, cada parte da federação, cada estado da federação tem a sua constituição. Tem muita gente que não sabe que os estados brasileiros têm Sim. constituição. Você Inclusive, a sabe nossa que, aqui de Sergipe é mais velha que a Constituição Federal. justamente. Então, dito isso, que é importante também contextualizar, a Espanha é um estado plurinacional, ok? Não só a Espanha. A Europa é um lençol de retalhos, né? É só você estudar um pouquinho, sobretudo depois da época do período otomano. É um lençol de retalhos, e daí vem as grandes guerras, os grandes genocídios. O genocídio armênio, basicamente, foi pela divisão depois da época do Império Otomano, entendeu? A Itália foi absolutamente retalhada, né? Fizeram assim, como se, não sei nem como explicar direito, é como se Eu vou você fazer em pegasse uma breve um coxa. vídeo sobre o genocídio da Armênia e sobre a morte da Iugoslávia, para explicar um pouquinho Isso, mais sobre isso para o público que acompanha meu trabalho é também. muito, é muito bom. Então, a gente tem que ter na cabeça que a Europa é uma coxa de retalhos, né? E para falar nessa coxa de retalhos, é bom a gente falar do conceito nação, ok? Que no Brasil a gente não fala, a gente não está acostumado a falar e escutar o conceito nação, porque exterminaram as nossas nações, né? O Brasil tem o conceito nação brasileira na cabeça, que maravilhoso, mas a gente tem que saber que para ter essa famosa nação brasileira, a gente não, outras pessoas dizimaram outras nações, Sim. né? Você pergunta um Guarani, seja Kaiowá, seja qualquer uma das 3 nações Guarani, essa pessoa vai dizer, não, nação tem um monte, né? Mas são nações indígenas, por exemplo. Você Ali tem um pergunta no cocar, Equador, ali tem atrás de você tem um cocar, e é bom falar sobre isso, porque dia 19 de abril foi dia do índio. Eu soltei um vídeo aqui no meu canal sobre a causa indígena no Brasil, né? O genocídio indígena. Quando os portugueses chegaram, estima-se que tinham entre 4 e 8 milhões de indígenas, e hoje existe apenas 10% disso, sendo que apenas metade dos 10% que existem vivem em tribos indígenas. A maior parte já foi sincretizada com a sociedade. Não que o sincretismo não seja interessante, mas a destruição das suas origens, como você acabou de citar aí, não. Os etnocídios, né, as etnias deixando de existir, a morte das culturas. Tem indígenas hoje que não sabem falar seu idioma, não sabem as suas tradições. E é bastante lembrar, porque nós descendemos de povos indígenas. A gente tem a mania da tradição europeia, mas nós descendemos de povos indígenas. muito bem, gostei muito da sua aportação. É um epistemicídio, realmente, né? O que aconteceu na América Latina e o que aconteceu no continente africano também, o epistemicídio. Por exemplo, na minha época, e olha que eu sou jovencíssima, na minha época da universidade, eu só estudei autores europeus ou estadunidenses, né? Então, o que acontece na América Latina realmente é um epistemicídio. Então, o eurocentrismo sai ganhando nesse sentido, né? Bom, voltando ao tema da Catalunha, e por isso que eu estou falando do sentido do termo nação, que é importante, muito importante para entender e contextualizar a Catalunha na Espanha. A Espanha é um estado de nações, temos diversas nações aqui dentro, de fato, na Constituição espanhola reconhece que a Espanha, na Espanha se fala o galego, na Galícia, se fala o euskera, em Euskadi, que é o País Basco, no norte, que faz fronteira com a França, sim. se fala o catalão, na região da Catalunha, e se fala o castelhano, né, que o idioma é castelhano, não é espanhol. Isso me disse minha professora de castelhano no primeiro dia de aula. O idioma é castelhano, da região de De Castilha. Castelha, sim. Então, durante muito tempo, não vou encher o saco de vocês com história, ainda mais na frente de um professor de história, durante muito tempo, a Espanha foi republicana, tá? Já estou assim passando muitíssimos anos. A Espanha foi republicana durante muito tempo, a Espanha passou por uma terrível, sangrenta
guerra civil. Vocês podem aí, tem milhares de artigos, de papers, de livros e de filmes maravilhosos que vocês podem ver sobre a guerra civil da Espanha. Mais de 1 milhão de E mortos, só para quem não sabe aí, né, por baixo. Sim, senhor. E a Espanha passou por um período sombrio, que foi um período ditatorial, durante muitos anos, dirigido por um ditador que se chamou Francisco Franco. Ele foi justamente na época em que houve o regime fascista de Mussolini na Itália e o regime hitleriano nazista na Alemanha, ok? Foram abolidas as línguas plurinacionais, ou seja, aqui na Catalunha já não se podia falar catalão, ok? As pessoas que nasciam aqui, que tinham como língua materna catalão, eu tenho amigos, por exemplo, que tios foram assassinados por falar catalão, por falar a língua da sua mãe e do seu pai. No País Basco, igual, euskera, e na Galícia, igual, a língua era castelhano. Então, o que o Franco fez naquela época foi recentralizar, né, e como todo fascista que se preze, foi matar muita gente. De fato, a Espanha é o segundo país do mundo em valas comuns ainda não abertas. O primeiro país do mundo é Camboja. Por que eu digo tudo isso? Porque quando eu cheguei aqui, há 25 anos, eu só conhecia uma coisa da Catalunha, que eu gostava muito, que se chamava Ramon Llull, que é o Dante catalão, né, que aí no Brasil chamamos de Raimundo Lúlio. Recomendo a todo mundo ler a obra maravilhosa e universal de Raimundo Lúlio. Tem um Instituto Raimundo Lúlio em São Paulo, o grande Esteva Jaulento, que é o diretor desse instituto. O Raimundo Lúlio foi um filósofo, um jurista, ele foi tudo, Raimundo Lúlio. Então, eu não sabia que o povo aqui falava catalão a miúde, né? Eu pensava que todo mundo falava castelhano e alguma pessoa ou outra falava catalão. E não é verdade. As pessoas aqui falam catalão. Se vocês quiserem vir para a Catalunha fazer algum curso de extensão, fazer algum curso de mestrado, de doutorado, pós-doutorado, você, com certeza, você vai ser muito bem recebido, mas será muito interessante que você fale também que você domine o catalão. Então, durante muito tempo, sobretudo na época da ditadura franquista, o catalão, a cultura catalã, o sentimento de pertencimento, se diz em português? Sim. Sim, daqui da Catalunha foram aniquilados, né? Todo mundo tinha que ser espanhol à força, ou, né? Justamente. Então, veio o Hitler, houve a invasão da Alemanha, adeus nazismo, Mussolini já enforcado, adeus fascismo, e o Franco foi muito inteligente, o mais burro de todos foi o mais inteligente. O que foi que ele fez? O Franco, ele o regime fascista da Espanha, ele não acabou como acabou na Alemanha, ele não acabou como acabou na Itália. O Franco morreu de velho, sim, na cama. Isso. Entendeu? Em 75. O Franco morreu na cama. Ele morreu velho na cama. E o que foi que ele fez? Ele foi muito inteligente. Como ele sabia que o mundo havia cambiado, que o mundo tinha mudado, que já não havia espaço para regimes fascistas, nem nazistas, ele fez o seguinte, ele mandou vir o rei, que o rei já tinha saído, né, já tinha sido exilado. Ele disse que o rei não ia voltar, mas o filho do rei sim ia voltar. Então veio o rei Juan Carlos, com 12 anos de idade, morou na casa do Franco, do ditador fascista, e a mulher dele. Eles criaram esse rei, ok, para ser o seu sucessor. Então, quando Franco morreu na cama, de velho, tem uma frase famosíssima que todo mundo conhece do Franco aqui na Espanha, que se diz, dejo todo atado y muy atado. Eu vou deixar tudo atado e muito atado, certo? Com a famosa monarquia. Então, a partir daí... Né, Maria? É uma monarquia ilustrada, né? Justamente. Então, a partir daí, esse rei que foi posto a dedo, né? Que o Franco, o ditador fascista, reinstaurou a monarquia na Espanha.
a dedo, colocando a dedo o rei. Depois que Franco morreu, houve a redemocratização da Espanha, ok? Fizeram a Constituição da Espanha, veio Adolfo Soares, né? Veio o rei como grande salvador da pátria, que trouxe a redemocratização da Espanha. Nesse sentido, os ideais nacionais de cada região da Espanha, né? Como tinham acabado de sair de um regime tão autoritário, tão repressivo, tão terrível, tão ditatorial, as coisas ficaram mais ou menos calmas. Até, já vou passar muitos anos, quando chegamos em 2010. Em 2010, milhões de pessoas na Catalunha saíram às ruas, certo? Para reclamar a restrição ao Estatuto de Autonomia votado pelo povo catalão. O que aconteceu? A Espanha disse, catalães, vocês têm que votar num referendo o seu Estatuto de Autonomia. O Parlamento da Catalunha fez, ou seja, o Legislativo da Catalunha fez o Estatuto, passou para o povo soberano votar em referendo, o povo soberanamente votou, aprovou esse referendo, esse estatuto. O estatuto tinha que voltar para Madrid para ser ratificado, ok? Simplesmente tinham que ratificar, não tinham que fazer nada mais. O que foi que Madrid fez? Cortou bastante o Estatuto de Autonomia da Catalunha, ok? Então, a partir de 2010, o sentimento de soberania do povo catalão realmente cresceu exponencialmente a partir do tema do recorte do Estatuto. Diga-se de passagem que os mesmos artigos recortados do Estatuto da Catalunha eram basicamente uma cópia de dos estatutos de outras comunidades autônomas e que não foram recortados por Madrid. Então, isso, ficamos com mais raiva ainda, né? Simplesmente porque havia o termo, nós somos uma nação, né? Eu digo sempre, Carlos, não só eu, muita gente, se naquele ano de 2010 tivessem aprovado, né, tivessem aceito o que soberanamente o povo da Catalunha tinha votado, num referendo legal, ou seja, num referendo que a Espanha faz com referendo, hoje não estaríamos passando pelo que estamos passando, né? Então, o povo soberano da Catalunha, realmente nesse sentido, foi sempre vilipendiado, né, pelas classes políticas, governo atrás de governo, governo atrás de governo. Também diga-se de passagem que a burguesia e a direita catalã nunca estiveram pelo tema do referêndum de autodeterminação da Catalunha, porque sempre fizeram conchavos com a direita e com a burguesia espanhola, ok? Então, a partir de 2010, desculpa eu estar falando Sem tanto, problema, mas eu acho que é muito importante contextualizar, né? Então, depois de 2010, nós, cada ano, no dia 11 de setembro, que é o dia da Catalunha, ok? Nós saímos, milhões de pessoas, às ruas, de forma absolutamente pacífica. Vocês podem colocar em Google para ver aí as manifestações do dia 11 de setembro da Catalunha, 2 milhões de pessoas na rua. Depois você passa, não tem um papel na rua, é uma coisa impressionante, para pedir um referêndum para que as pessoas, o povo da Catalunha, possa votar livremente, soberanamente, que sim, que não, que voto nulo, que voto branco, rasgar o voto, entendeu? Mas que o povo possa fazer algo tão simples como votar. Nesse sentido, desde aquela época, o povo, que é sempre quem mais ordena, diga-se de passagem, como dizia a Grândola Vila Morena, a música, empurrou, e nesse sentido eu me incluo, porque eu sou povo, empurramos os políticos para que falassem, dialogassem com Madrid, porque nós queríamos fazer um referendo de autodeterminação, né? É um direito do povo votar, decidir. E, ademais, existia uma grande parte da população da Catalunha que queria fazer isso, né? Não é separar da Espanha e não querer nada com a Espanha. Não é isso, a história não é essa mesmo.
Não é essa, não é eu odeio Espanha, eu quero ir embora, vocês não prestam. Não, que ninguém me tire a minha Espanha. Eu amo a Espanha, amo de paixão. É simplesmente que o povo da Catalunha possa votar soberanamente, né? O processo de soberania da Catalunha é um processo eminentemente de base social. Eu já disse que a burguesia e a direita catalã nunca esteve pelo processo de soberania da Catalunha e nunca quiseram um referendo. Tanto que, nas últimas eleições, foram absolutamente obrigados, porque realmente já não tinham para onde ir, milhões de pessoas saindo à rua, foram obrigados a colocar nos programas das candidaturas, vocês podem procurar por Google, que fariam, se essa candidatura ganha, faremos um referendo de autodeterminação e tal. Então, o que houve aqui, Carlos, no dia 1º de outubro, foi nada mais, nada menos do que o Parlamento da Catalunha, que tinha maioria parlamentar pró-referendum, entendeu? E aqui entra também o partido de Podemos, que não é independentista, mas é pró-referendum, ok? Então, sim que tínhamos maioria parlamentar nesse sentido para fazer um referendo. O que aconteceu aqui no dia 1º de outubro foi que os partidos, os parlamentares do Parlamento da Catalunha estavam seguindo, executando o mandato das urnas. Ou seja, fomos votados com esse programa eleitoral. Nós ganhamos a maioria do parlamento com esse programa eleitoral. O povo votou sabendo que nós temos aqui no programa eleitoral fazer um referendo. E o povo está saindo na rua sempre, perdão, para pedir que nós façamos esse referendo. Então, quando nós dizemos em catalão, l'1 d'octubre, ni oblit ni perdó, 1 de outubro, nem esquecimento, né, nem perdão, é porque no dia 1º de outubro nós saímos contra vento e maré para votar. Foi o dia, Carlos, eu posso dizer com todas as palavras, mais impressionante que eu vivi na minha vida. Foi um dia cheio de emoções, de ver senhoras represaliadas na época do franquismo, senhoras de 95, quase 100 anos, em cadeiras de rodas, que os maridos tinham sido assassinados pelos falangistas, chorando, indo votar, e dizendo, eu pude votar, que pena que meu marido não pôde votar. Foi um exercício de participação democrática lindo, maravilhoso. O Estado espanhol enviou milhares de guardas, foi realmente uma invasão, como fizeram no Rio de Janeiro, como o Temer fez no Rio de Janeiro, numa intervenção, nesse caso aqui realmente foi militar, veio a Polícia Nacional, veio a Guarda Civil, eles não confiavam nos moços de esquadra, que são a polícia autonômica da Catalunha, nós fomos, nos deram muita porrada, as imagens estão aí, as imagens não mentem, os meios de comunicação, principais meios de comunicação do mundo inteiro, desde BBC, The Washington Post, Le Monde, El País, ou seja, vocês podem procurar em qualquer meio de comunicação, que vocês podem ver o que fez a polícia com o povo que só queria votar. O povo pacífico, na frente, cuidando dos colégios eleitorais, certo? Eu tenho imensos vídeos, eu tenho vídeos vários gravados com o meu celular, inclusive, quando a polícia entrou no meu colégio, tá no meu Facebook, quando a polícia entrou no meu colégio eleitoral, quase passou por cima da minha filha, passou por cima de gente grávida. Foi realmente muito triste o que aconteceu aqui no dia 1º de outubro, isso as grandes democracias da Europa não entenderam, por mais que não tenham dado o aval, né, para o referêndum, o processo de independência da Catalunha, até hoje, eles não aceitam o que a polícia espanhola tenha feito ou seja, que fez com o povo da Catalunha, né.
E é isso. Então, o que nós queremos, Carlos, basicamente, é que o povo possa decidir. E, nesse sentido, esperamos, desejamos, rogamos que o Partido Socialista, que agora está no poder, que antes com o Partido Popular era impossível, né, um partido pós-franquista, Uhum. um partido que foi criado por Praga, que foi ministro do fascista Franco, então era impossível ter com gente falangista nas suas linhas primeiras e tal, então era realmente complicado com o Mariano Rajoy. Mas agora com o Pedro Sánchez, esperamos realmente que possamos chegar a um acordo para que possamos fazer um referendo de autodeterminação vinculante com o Estado espanhol para que as pessoas que moramos aqui na Catalunha possamos votar. E se acaba. Se sair que não, no dia seguinte, fechamos o livro e continuamos a vida como estamos. Se saímos que sim, vamos sentar e dialogar, né? E é isso. Essa é a história do soberanismo, E na minha opinião. um exercício contemporâneo, que é a democracia, né? O povo, o poder emana do povo. Às vezes as pessoas esquecem isso, né? O poder emana do povo. A democracia, diferente do que os brasileiros pensam, não é apenas a participação durante o processo eleitoral, mas o referendo, por exemplo, é uma característica clara da participação do povo no poder. Para quem não sabe, a palavra democracia significa justamente isso, né? Poder do povo, demos, povo, kratia, poder ou governo. Então, o poder emana do povo, é o povo que decide as coisas. Não é simplesmente, como você falou, um movimento extremamente democrático de adesão da Catalunha, o governo espanhol, por não concordar, literalmente. Eu vi, acompanhei isso daqui, era assim, era penoso a gente ver a deslealdade com a qual os militares tratavam as pessoas que estavam indo lá pacificamente votar. Eu lembro que até teve um momento que eles ficavam com, não sei se eram umas tirinhas brancas na mão, os manifestantes, se tinha alguma coisinha branca na mão, que era para que eles entendessem que o movimento ali não era um movimento de violência. A frase que dizíamos, que todos dizíamos, era uma frase em catalão, vocês podem ver nos vídeos. Somos gente da pau, no mês volemos votar. Somos gente de paz, somente queremos votar. E a polícia batendo, batendo, cacetada, cacetada, e o povo continuava dizendo, somos gente de pau, no mês volemos votar. Eu vou lhe dizer uma coisa, viu, meu amigo? A resiliência desse povo catalão não existe. Tá para nascer um povo resiliente, realmente. Esse povo catalão, que eu também me considero, né? Mas Uhum. o que eu vi aqui no dia 1º de outubro, e o principal, Carlos, dia 1º de outubro foi, assim, o dia chave, né, da história da Catalunha. Mas o dia 3 de outubro, o dia 3 de outubro, se o dia 1º de outubro foi um dia impressionante, o dia mais emocionante da minha vida, realmente, o dia 3 de outubro foi o mais emotivo, por quê? Pessoas, bom, no dia 1º de outubro, só para você entender como foi a coisa, quando começou, porque a Espanha não mostrava na televisão o que estava acontecendo na Catalunha, ok? A Catalunha, ela estava sob sob intervenção federal, toda a Catalunha, mas era uma intervenção geral, desde as finanças até a saúde pública. Foi uma coisa incrível que aconteceu aqui. As entidades, os coletivos do terceiro setor, não sei como a gente chama no Brasil, estavam sem dinheiro, não podiam pagar aos seus funcionários, aos seus empregados, porque a Catalunha estava sob intervenção pelo artigo 155, que é um artigo vindo diretamente do franquismo. É um artigo terrível, vindo diretamente do franquismo. Então, como a Catalunha estava sob intervenção com esse artigo 155, tinha milhares de policiais aqui que mandaram 2 corpos policiais, tanto a Polícia Nacional, que no Brasil seria a Polícia Federal, como a Guarda Civil, que no Brasil seria a Polícia Militar. Nós, claro, estamos sozinhos aqui, né? Somos a população, a sociedade civil organizada contra essas pessoas. Então, durante a manhã, ok, não aparecia quase nada na televisão. Então, claro, estamos na época da internet, Sim. dos telefones celulares, das câmeras, das redes sociais.
quando começaram a aparecer os vídeos terríveis de porrada dura no povo pacífico, na frente das escolas, sentados com as mãos assim para cima, porque era assim que nós ficávamos, sentados com as mãos para cima, dizendo, somos gente de paz, somente queremos votar. E assim, com as mãos para cima, dizendo isso, davam cacetada na cabeça, tiraram o olho de um menino, houve traumatismos cranianos, coisas horríveis. Então, pessoas que não eram independentistas, porque nesse referendo não foi votar só gente independentista, foi gente votar com a bandeira da Espanha, né? Tem vários vídeos de gente votando com a bandeira da Espanha, no exercício democrático da soberania popular, exercendo o seu poder de voto. Pessoas que não queriam votar, que fizeram a maior propaganda contra o referendo do dia 1º de outubro, desceram para defender os colégios, indignadíssimas com o que estava acontecendo contra os seus vizinhos e as suas vizinhas. Tanto que no dia 3 de outubro, se você quiser procurar no meu Facebook, eu fiz um vídeo no dia 3 de outubro, um live no dia 3 de outubro, que fizemos a grande manifestação. Nessa manifestação, Carlos, você podia ver gente com bandeira da Espanha. Eu não gosto de bandeiras, eu realmente, a bandeira que eu levanto é LGTBI, o bandeira, não gosto de guerra de bandeira. Mas você podia ver, por exemplo, gente com bandeira da Espanha que era totalmente contra a independência, que foi nessa manifestação, dizendo, eu estou em contra da independência, mas eu não estou em contra do que o Estado espanhol está fazendo com os meus vizinhos e as minhas vizinhas, com os meus amigos. Então é isso, agora estamos aí com diversos presos e presas políticas, temos diversos políticos e políticas no exílio, o tribunal alemão negou a extradição do político, de um deles, porque não considerou que houve rebelião, que é o tal do artigo do Código Penal que eles estão aplicando nesses políticos e nessas políticas, para não deixar que eles fiquem em liberdade, que o crime de rebelião é o pior crime que existe aqui na Espanha. Então, o tribunal alemão negou a extradição, porque o Tribunal Supremo da Alemanha negou existir rebelião. A mesma coisa aconteceu com o Tribunal Supremo da Bélgica, negou a extradição, porque disse que não houve nenhuma rebelião na Catalunha. E agora também, além dos presos políticos, vários ativistas sociais, inclusive eu posso ser imputada, né, porque eu estava lá também, vários ativistas também agora têm que pagar até no dia 4 de maio um valor imenso, eu inclusive nem sei quanto é o valor das 8 pessoas, tem que pagar assim uma milionada para não ir à prisão, também imputados por crimes do dia 1º de outubro. E estamos fazendo aqui, estamos vivendo realmente um período muito, muito feio da história da Espanha, né, com uma repressão bastante grande, inclusive aqui você pode encontrar gente que não é nada independentista, mas que está 100% contra a prisão dos políticos, ou seja, que haja presos políticos. É um movimento legítimo, né? Não tem ilegalidade no movimento. Pois é, porque a Constituição espanhola, as leis não são números clausos, né? Então, existem milhares de juristas que dizem que, inclusive até mesmo o Pablo Iglesias, o presidente do Podemos, disse que dentro da Constituição espanhola, sim que se pode fazer um referendo, né, de autodeterminação. E outros que dizem que não. Então, aí está a interpretação da lei. E dentro dessa interpretação da lei, estamos aqui, o povo da Catalunha, né, sofrendo uma repressão bastante considerável, e eu espero que realmente tudo isso se acabe em diálogo, porque o diálogo é o que leva à unidade, à união dos povos, e eu espero realmente, desejo que o governo de Pedro Sánchez não se alie ao grupo de tripartito, que chamamos aqui, que aplicaram o artigo 155 na Catalunha, e que se sente a dialogar conosco, e que seja permitido realmente fazer um referendo de autodeterminação e que todas as pessoas possam votar. De repente sai que não, assim, por goleada, e acabou o conflito, e já está
É que tem que ser cumprido o que o povo decidir, né? Que esse é o problema. Importante dizer que estamos passando agora por um julgamento. Vocês acessem, se vocês quiserem, a BBC. A BBC está fazendo um segmento muito legal desse julgamento. A BBC e me parece que a Deutsche Welle também, um meio de comunicação alemão, está fazendo um segmento muito legal para que, se vocês não quiserem algum meio aqui da Espanha, né, se quiserem alguma coisa fora, porque geralmente meios de dentro, assim, não são muito parciais, né, imparciais, perdão. E eles, vários, inclusive o Noam Chomsky já se pronunciou, já disse que é um absurdo o que está acontecendo aqui, né? Vários intelectuais já se pronunciaram que esse julgamento que está acontecendo aqui com os presos e as presas políticas é indecente, é absolutamente indecente. Eu escuto cada dia os depoimentos dos policiais e eu tenho vontade de vomitar, realmente, porque, claro, eu participei, né, eu vi, eu ouvi, sensorialmente eu estava lá naquele dia, então eu sei efetivamente o que passou, e objetivamente o que passou, né, e é isso. É vergonhoso, e assim, o direito básico do cidadão sendo colocado em xeque. Aproveitando que você falou nessa questão aí, por exemplo, da opressão às liberdades individuais, da opressão a exigência dos direitos do povo catalão, eu queria agora passar para você a nossa última pergunta. Você está com a camisa aí, inclusive, muito bonita, né, que é a camisa da Marielle Franco. Logo, logo vai ter uma plaquinha ali, né, em homenagem a ela. Marielle vive sempre. Marielle, inclusive, é muito triste que eu vou dizer para você aqui agora, mas hoje no Brasil a gente tem um monte de negro falando mal da Marielle, porque o bolsonarismo conseguiu desconstruir a imagem de uma figura extremamente importante para a política carioca e brasileira, como é o caso da Marielle. E a última pergunta que eu quero fazer aqui a você, eu sei que você vai prestar outras entrevistas hoje, Maria, você tem sido muito generosa comigo, né? A gente está há muito tempo aqui conversando, você tem sido muito atenciosa comigo, como uma boa sergipana também que é. E eu queria perguntar a você sobre a questão duas coisas, sobre a questão da morte da Marielle, como é que você enxerga isso, né? Como brasileira e como ativista também. E a fuga, assim a gente vai tratar, do João Willis do Brasil, porque ele teve de fugir, literalmente, do seu país de origem para não morrer. Muita gente tenta fazer chacota com isso, mas a própria Polícia Federal já admitiu que existiram sim ameaças ao João Willis e que, inclusive, aquele grupo que atacou a escola em Suzano fazia parte do mesmo fórum que promoviam ameaças ao João Willis. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por gentileza. Sim, sobre o tema da Marielle, é muito presente, né? A figura da Marielle é uma figura, na minha opinião, universal, é uma figura que já tem uma transcendência, assim, que já saiu do Brasil, já saiu da favela da Maré, já saiu do Rio de Janeiro, é uma figura absolutamente universal. Então, defender as causas da Marielle é defender as causas de direitos humanos em qualquer parte do mundo, né, porque a Marielle, ela foi assassinada por isso, e de fato agora estamos sabendo, já tínhamos suspeitas, né, mas agora efetivamente já sabemos, inclusive prenderam os executores, precisamos saber quem são os que mandaram, né, que a milícia matou a Marielle, e os porquês também já sabemos, né, a Marielle era uma pessoa que estava investigando as milícias no Rio de Janeiro, milícias estas amigas, inclusive convidadas pelo capitão Bolsonaro para ir para o Rio de Janeiro, tudo isso passou no Brasil, hein? Vizinhos de condomínio, inclusive, né? Isso antes das eleições, e as pessoas não fizeram nada, ou seja, esse cara falando das milícias, elogiando as milícias, convidando as milícias, e ninguém nunca fez nada. Enfim, a figura da Marielle, reivindicar a figura da Marielle, e é o que nós fazemos aqui, não é um trabalho meu, quero deixar muito claro, não é um trabalho só meu, é um trabalho de milhares de mulheres, que nos reunimos no mundo inteiro, agora somos mais de 70 países, as mulheres nos levantamos, sempre estivemos de pé, mas sobretudo depois do assassinato da Marielle, e depois da eleição do Bolsonaro, inclusive tentamos barrar
que ele fosse presidente, saímos aí as mulheres do movimento Ele Não, foi formado o grupo Mulheres da Resistência no Exterior, e sob esse grupo é uma espécie de mãe, né, e assim, as filhotinhas desse grupo são os grupos de cada país, de cada cidade, de cada país. Aqui em Barcelona, nós nos constituímos como brasileiras contra o racismo em Barcelona. Então, já fizemos vários atos, várias homenagens a Marielle também, já institucionalmente exemplos, né, que nós não só fazemos atos, concentrações, microfone, não. Queremos fazer também coisas reais, como pode ser, instamos à Prefeitura de Barcelona, enviamos um documento para que se fizesse uma proposta de resolução contra o governo e as atrocidades do Jair Bolsonaro, e foi passada por quase unanimidade na Prefeitura de Barcelona no ano passado. Portanto, a Prefeitura de Barcelona é uma cidade anti-Bolsonaro. Senhor capitão Jair Bolsonaro, se o senhor vier a Barcelona algum dia, o senhor tem que saber que a Prefeitura de Barcelona, perdão, nem a Prefeitura, o Legislativo de Barcelona votou por unanimidade que o senhor é figura não grata. Persona não grata, como a gente fala, né? Persona não grata. Que o senhor saiba disso. Institucionalmente, o senhor é não grata, persona não grata. Também, com outros coletivos, também conseguimos que o Parlamento da Catalunha, nesse caso, foi feito pela esquerda republicana, antes, inclusive, de eu ser candidata, que uma deputada, inclusive a deputada mais jovem do parlamento, que se chama Ruth Ribas, desde o ano passado, que ela fez uma proposta de resolução e foi aprovada por unanimidade no Parlamento da Catalunha por Lula livre. E foi aprovado no Parlamento da Catalunha, foi aprovado por unanimidade a proposta do Lula livre, né, para que o Lula, inclusive, pudesse ser candidato, ocorrer as eleições, né, baseada naquela recomendação da ONU, não sei se você se lembra, do ano passado, de outubro do ano Você falou sobre isso aqui também, interpretação, né? A Constituição também diz que ninguém pode ser preso antes de sentença penal em trânsito em julgado, né? Mas é o que você falou da interpretação. Com ele aconteceu diferente. Milagrosamente diferente. Inclusive a justiça, se a justiça funcionasse com todo o brasileiro, igual funcionou com Lula, a gente não tinha mais de 14 mil, 20 mil, 30 mil processos aí há mais de 10, 15 anos não, porque é literalmente fantástico como flui o julgamento do Lula. É incrível. Justo. Não, realmente o que está acontecendo com o Lula, como foi levado, não, todo o tema da prisão do Lula, essa forma midiática de levar ele para a prisão, e logo depois a perder toda a legitimidade, né, a credibilidade, o Sérgio Moro, porque ficou assim absolutamente claro todos os porquês, não, todos os motivos, que ele aí entrou para ser ministro de Justiça e Segurança de um governo de extrema-direita. O senhor Sérgio Moro e o senhor capitão Jair Bolsonaro sabem perfeitamente que aqui na Europa, todos, absolutamente todos, os líderes dos partidos progressistas, sejam de direita liberal, ou de esquerda radical, sabemos e afirmamos que o governo do Brasil é um governo de extrema-direita, liderado por um personagem caricato de ideias neofascistas, com um séquito de filhos também com ideias neofascistas, não digo eu, dizem eles mesmos, não, com as suas próprias palavras, atos e reflexões, e são também ideologizados por um personagem caricato, um youtuber maluco, ignorante, que se diz filósofo. Portanto, levar as pautas da Marielle para o Congresso da Espanha, para mim, vai ser um grande reconhecimento a essa grande figura que é, e não foi, que é a Marielle Franco. A Marielle, quando a gente diz a Marielle vive, é porque ela realmente vive. Ela vive hoje e sempre, ela está presente. Isso. E, entrando no tema Jean Willis, é interessante porque temos também a Márcia Tiburi, né, que ela saiu do Brasil, e é importante levantar a bandeira também dessas pessoas anônimas, não somente do Jean e da Márcia, que são pessoas que têm o apoio midiático, né,
que podem ter essa opção de sair do Brasil e de não voltar e pedir proteção internacional, mas existem muitas pessoas também que não têm condições, diversos professores, ativistas sociais, líderes e lideresas indígenas, gente do MST, gente do MTST, líderes sindicais, ou seja, pessoas anônimas, que, inclusive você mesmo, né, que estão correndo perigo de vida, as milícias estão na rua, a ultradireita está na rua, legitimadíssima por uma extrema-direita no poder. Jean Willis é uma das vítimas, uma das grandes vítimas, ele fez certíssimo, Também acho. de não... Inclusive, já falei isso aqui De no meu não canal. para mim, ele está certíssimo, entendeu? De não ter... Pagar para ver não se ter alguém iria matar ele ou não, né? Ele não tem que ser Marte, ninguém tem que ser Marte. O que ele tem que fazer é o que ele está fazendo agora, é rodar o mundo denunciando essas atrocidades desse governo com uma linha realmente neofascista, entendeu? É um governo que tem aí 4 linhas, essa linha com esses fascistoides, com a milícia na rua, que está sendo realmente legitimada pelos filhos e por ele, uma linha de militares, né? Uma linha ultraliberal, e a linha aquela que tenta passar pano, né, e fazer assim, dar um ar de democracia, de governo democrático, que é a linha do Sérgio Moro, mas que todo mundo sabe que ele está no governo que está, no governo que faz o que faz, e não tem jeito, Sérgio Moro, não tem jeito, meu Ele filho. conseguiu se Você aceita? desmoralizar sozinho. Tem jeito, Sérgio Moro, tanto lava-jato, tanta lava-jato, falar de corrupção, para ser ministro de um governo de extrema-direita. Que feio, Sérgio E Moro. um, Você e um perdeu governo todas... patético, né? Ainda por cima, né? Você falou sobre a questão de sair do Brasil, né? Eu vou fazer uma revelação para você aqui sobre a Heloísa de Carvalho. Não sei se você já ouviu falar nela. Ela é filha do guru do Bolsonaro e ela teve uma atitude nobre, mesmo sendo filha dele. Ela decidiu romper com Sim, as loucuras que o pai dela tá fazendo e falou, não, ela é minha amiga, a gente conversa muito no off, né, a Elo. E ela falou, não, Carlito, eu não posso aceitar isso que ele tá fazendo, eu tenho de vir a público dizer o que eu sei sobre ele, porque tem um monte de gente aí, a jovem de 16 anos, 17 anos, tendo ele como um exemplo a seguir, que querem estudar com ele, que querem tornar ele patrono disso e daquilo. E ela, inclusive, tem sido execrada pelo próprio pai, lembrando que ele é a favor da família, né? Só não da filha dele, mas da família ele é a favor. E ele já chama ela de maluca, de um monte de coisa. E tudo que a Elo fala, ela apresenta provas. A Elo é formada em Direito também. Ela, inclusive, terminou a alfabetização tarde, porque todo mundo já sabe que ele é a favor de fumar não faz mal, de vacina não cura. E, inclusive, é contra a educação. Por isso, tirou a Elo e os outros irmãos dela da escola. Ela já fez, inclusive, aqui nesse canal mesmo, revelações sobre isso. Que ela terminou o estudo já no Mobral, que é aquele programa de supletivo, né, para pessoas com mais idade, e que um dos irmãos delas, inclusive, dela não é alfabetizado até hoje, né, não tem o ensino fundamental completo, melhor dizendo. E ela revelou também a origem do Olavo de Carvalho, que ele, não era nem para dizer o nome dele, né, o indizível, mas para quem não conhece, é essa figura que a gente está falando, e ele critica muçulmanos, ela revelou que ele fazia parte de um grupo muçulmano, ele se converteu à crença muçulmana, ela inclusive casou numa crença muçulmana, e hoje a gente vê o que é que esse senhor faz, né? Ele muda de opinião todo dia, ele indicou o ministro da Educação anterior e o cara foi um fracasso. Ah, mas eu fui enganado, eu não sabia que ele era assim. Aí indicou agora o Eutrab, que a gente já tá vendo que eu pensei que não teria como ter alguém pior que o Vélez Rodrigues. O Eutrab é pior, porque o Vélez Rodrigues ainda tinha desculpa de não ser brasileiro, de não entender a realidade brasileira. O Eutrab é pior, porque ele é brasileiro, ele entende a realidade brasileira. Eu não sei se você soube, na terça-feira ele anunciou que faria um corte de 30% nas verbas destinadas à UNB, à UFF e à UFBA, que são universidades que inclusive estão no ranking das melhores universidades do mundo. E ele, como pegou mal essa notícia, ele foi ver a público e decidiu punir todas as universidades públicas do Brasil que recebem financiamento, e com a desculpa fajuta de que as universidades precisam ter autonomia econômica. Mas será que ele sabe que a universidade pública funciona com dinheiro público? Então, se ela não tiver investimento público, como é que ela vai ter autonomia econômica? Não é um projeto não vai. público ou privado? Ou será que é essa a ideia, Maria, que eles têm? Justamente. E eu queria também ressaltar
que não tem muito a ver com o que você fala, porque você está falando da educação, que realmente eu estou com muito medo, viu, Carlos? Eu estou com muito medo, porque 5 anos de atraso na educação, isso pode supor 20 anos de atraso, né? Então, eu queria também ressaltar um vídeo que eu vi essa semana do pronunciamento do capitão Jair Bolsonaro do dia 1º de maio. Sim. E também foi realmente terrível. Eu não consegui ver o vídeo, porque eu não estava acreditando no que eu estava vendo. E uma entrevista que fez um jornalista que se chama Datena ao capitão Jair Bolsonaro, e que ele fez assim Eu posso sugerir uma coisa a você rapidinho, Maria. Não chama ele de capitão, não, sabe por quê? Porque ele foi expulso do exército. Ele voltou depois por um acordo militar, porque você sabe que os militares se protegem, mas ele foi expulso porque ele montou um atentado terrorista contra o exército, porque ele queria aumentar o salário, e o exército não queria aumentar os salários dele. Ele deu entrevista para a Veja exigindo aumento de salário. Depois ele armou um plano para explodir uma adutora lá no Rio de Janeiro, e aí descobriram o plano dele, ele foi preso, foi expulso, depois foi rejulgado, e como a gente sabe como é que funciona os militares, né? Ele foi expulso, admitido de novo, fez um acordo para não falar alguma coisa e recebeu as honras. E virou militar, e virou capitão porque foi expulso do exército, né? Foi reformado, entre aspas. Não chama esse cara de capitão não, que ele nem pro exército ele serviu. Nem pro exército ele serviu. Então, o senhor Jair Bolsonaro, ele fez um hate speech, ele fez um discurso de ódio em toda a entrevista, né, dizendo que, falando sobre a arma no campo, que tinha que matar mesmo, que quem entrasse tinha que matar mesmo, né, e que todo mundo ia ter arma, e que tinha que matar, que tinha que matar, que tinha que matar. E teve uma hora que o repórter disse, sim, mas tem que matar, como, né, ou seja, fez uma reprimenda para ele, e aí ele disse, não, mas tem que matar dentro da lei. Aí eu fiquei pensando, se eles vão mudar a lei para ter a ilicitude penal, a matar dentro da lei, portanto, eu acho que eles não vão conseguir, sinceramente. E ele vai matar dentro da lei que eu vou fazer, quer dizer que pode matar todo mundo. Então, por exemplo, eu posso matar índio que está, segundo o meu ponto de vista, que eu sou latifundiária, invadindo a minha terra, pego esse pessoal, coloco dentro da minha terra, como eu tenho ilicitude, né? Então eu não vou ser julgada e nada. Eles têm um amor pela pena de morte. Eu fiz um vídeo aqui, acho que há uns 6 meses, Maria, que eu mostrava que dos 50 países mais violentos do mundo, 30 tem pena de morte. Então não existe relação com redução de violência associada à pena de morte. Eu até mostrei um estudo de mais de 60 criminologistas americanos que fizeram estudo e descobriram que os crimes que levam à pena de morte, que são latrocínios, crimes passionais ou guerras de gangue, por exemplo, eles não reduzem a criminalidade por 2 motivos. Primeiro, os caras que se envolvem em guerra de gangue, quando eles vão para troca de tiro, eles já vão sabendo que eles podem morrer ou não. E no caso dos crimes passionais, que são quando normalmente o companheiro, como inclusive infelizmente aconteceu na data que eu estou falando com você hoje aqui em Aracaju, aconteceu um crime justamente passional, um bombeiro foi na porta da escola, matou a mulher e cometeu suicídio. Então, em crimes passionais também, o indivíduo ele perde o amor pela vida, ele perde a noção da vida. Então não há redução. A mesma coisa com a maioridade penal, que o Flávio Bolsonaro também tem uma tara nisso. Eu até fiz um vídeo aqui também mostrando que dos 54 países do mundo que adotaram pena de morte, maioridade penal, recentemente, todos voltaram atrás porque não houve redução e nenhum índice. Até a Espanha, inclusive, que também tinha adotado na pesquisa que eu fiz, a redução da maioridade penal, não teve índices relevantes. Os índices que tiveram foi em ameaças e, em alguns casos, em consumo de droga. Então, no homicídio, no latrocínio, como eles queriam, não tem resultado. Aí eu mostrei na pesquisa que o que reduz a violência é educação. Tanto que estudos aqui feitos no Brasil mesmo mostram que para cada 1% investido em educação, existe 2% reduzidos em violência. E que para cada pessoa que não tem um nível, se uma pessoa, por exemplo, não tem nem um nível médio completo, ela tem 16 vezes mais chances de morrer de morte violenta
que uma pessoa que tem, por exemplo, nível médio completo. O sistema carcerário brasileiro, mais de 750 mil presos, 74% não tem nível fundamental. Aí vem um outro problema que eu falo aqui também, a criminalização do negro, porque cerca de 70% da população carcerária é parda ou negra. Então, há uma criminalização do negro que é empurrado para a criminalidade por conta do preconceito. No Brasil, o cara só em ser negro ele já é criminoso. Tem até uma música do Racionais MCs que é bem interessante, chamada Vida é Desafio. Não sei se você conhece esse grupo aqui do Brasil de rappers, que ele diz o seguinte: quando ele era criança, a mãe falava para ele assim: filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Existe esse preconceito não só com negro, com gay, com indígena, com pobre, com nordestino. Quer dizer, a gente, por ter a limitação que eles alegam ter, a gente tem que se mostrar sempre que a gente é melhor. Que a gente não é no nível ali, a gente tá lá em cima. E sabe o que é que me deixa muito orgulhoso, Maria? É que quando sai o resultado do Enem, primeiro lugar, nordestino. Quando sai o resultado do ITA, primeiro lugar, um cearense. Quando tem eleições na Catalunha, uma representação nordestina, lá na Catalunha não, perdão, lá na Espanha. A gente tem você. Quando tem agora um levante, como a gente está tendo agora, por exemplo, contra o Bolsonaro, tem o meu canal aqui também do Nordeste, aqui em Aracaju, representando o Brasil, defendendo os meus ideais. Então não adianta eles tentarem criar um mecanismo para deseducar e promover na desinteligência. Estou até sendo educado usando esses termos com ele. Porque a gente vai estudar, a gente vai continuar estudando. Paulo Freire, sabe qual é o ódio de Olavo de Carvalho e de Bolsonaro? Que eles nunca chegarão no cheirinho do que foi Paulo Freire. Eu desafio eles, nem no chulé, eu desafio eles a alfabetizar alguém em 1 mês. Eu não vou nem pedir que façam 40 horas, como o Paulo Freire fez. Eu vou pedir que eles façam em 1 mês, e eles não vão conseguir. Porque o que eles estão promovendo é o oposto. É um movimento em massa de emburrecimento. Inclusive, não sei se você já leu um livro chamado Como Funciona o Fascismo. Ele não tem tradução em português ainda, né? Ele em inglês é How Fascism Works, seria mais ou menos essa tradução em português. E lá ele mostra, por exemplo, que uma das características é desacreditar os intelectuais, enaltecer o passado glorioso, criar a teoria criar o inimigo, né? Criar o espantalho, que no caso hoje é a esquerda. E a gente tá... A teoria da... Isso. E a gente tá nessa situação aqui. E assim, você dá pra gente um ânimo maior. Eu falei pra você, inclusive, no Twitter hoje, que um youtuber indicado pelo presidente Bolsonaro disse que a gente tinha se omitido com a situação que estava acontecendo na Venezuela, e é mentira, a gente se manifestou. O que a gente acredita que tem que acontecer é o seguinte: é uma solução pacífica na Venezuela, isso é óbvio. Algo de errado está acontecendo mesmo com o governo Maduro, ele também tem de fazer uma autocrítica. O povo venezuelano não pode pagar o preço, mas não pode ter uma intervenção militar estrangeira. Não pode. Você viu que patético o movimento antes de ontem? Ontem, Maria, não tinha ninguém na rua. E os caras dizendo que a população da Venezuela está na rua. Pelo amor de Deus. Aí eu pergunto a você, por que o presidente Donald Trump, que é um dos palhaços hoje eleitos no mundo junto com o Bolsonaro, ele aceita conversar com o ditador Kim Jong-un, um ditador que a família está no poder há mais de 40 anos, que lidera o país mais fechado do mundo, que as pessoas não podem conversar com o estrangeiro, não podem sair do país, não têm acesso à internet, passam fome, assim como na Venezuela, como eles alegam também. E ele não aceita conversar com o Kim Jong-un, aceitou 2 vezes, inclusive, e o Kim Jong-un fez ele de besta, e eu achei isso magnífico, para ele tá pensando que o Kim era besta foi ele, mas não aceitou conversar com o Maduro. O Maduro já pediu para conversar com ele 2 vezes, para que não houvesse guerra. E eu acredito o seguinte, Maria, que se o Maduro está disposto a conversar, é porque ele quer encontrar uma solução pacífica para a Venezuela. Enfim, eu queria... Sim, a minha opinião é basicamente como a sua. Você falou tudo, falou e disse. E eu queria acabar essa entrevista dizendo algo que eu digo sempre aqui na Espanha, né? Que o Brasil, ele sempre fez, o Estado brasileiro sempre fez, passava governo a governo, mas sempre fez um soft power, sempre teve um soft power muito bom. Bom no sentido de, quando você falava, né, eu sou brasileiro, eu sou brasileira, as pessoas olhavam para você com uma boa cara, com um sorriso, uma imagem bastante estereotipada. O Lula falou isso, inclusive, na entrevista dele. Sim. O Lula falou isso, inclusive, na entrevista dele. Eu sinto isso na pele, e muitas amigas e amigos meus também estamos sentindo. Então, agora, era realmente uma imagem estereotipada, viu? Mulata,
carnaval, futebol, muito estereotipada. Porém, não era uma imagem ruim para que as pessoas dessem um passo atrás, né? Agora quando você diz aqui que é brasileiro ou que é brasileira, as pessoas param para mais ou menos saber qual é a sua. É que o Brasil elegeu o Vox, né, brasileiro no caso, né? Claro, eu acho que é importante que o povo brasileiro saiba, né, que isso está acontecendo. É importante que as pessoas. Eu fiquei tremendamente triste, desiludida, desesperada, quando eu vi que amigos e amigas minhas, meu Deus, da época da primária, da época da faculdade, amigos meus que eu jamais pensei que poderiam algum dia optar politicamente por alguém que defendesse, né, matar 30 mil pessoas, ou que defendesse matar gay, matar transexual, Defender que fosse torturador. justamente. Então, na época, eu fiquei tremendamente triste, eu fiquei tremendamente desesperada, porque nos grupos de WhatsApp daqui, me diziam, não, você está longe, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que é morar aqui. Eu disse, olha, estar longe do país, talvez realmente, talvez não, efetivamente eu moro a 10 mil quilômetros de distância, né? Porém, eu estou muito perto do Brasil. Inclusive, eu até dizia para eles, olha, eu acho que eu estou sabendo mais do que está acontecendo no Brasil que vocês. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Existem 13 opções de votos. E vocês vão optar por um voto do ódio, né? Existem votos da direita liberal. Uhum. Se você não quer votar se você odeia o Lula, o PT, meu Deus, ainda existem 12 não, tirando o Bolsonaro e o Lula, né, existem 11 opções de votos, inclusive votos, 3 votos de liberais e ultraliberais, né, mas não, então, eu até posso desculpar as pessoas que não entendem de política, que não são articuladas, que não leem, eu posso até desculpar, né, que compraram o discurso do Bolsonaro. Uhum. Mas pessoas como, por exemplo, essas pessoas que eu estou falando, né, que sabiam perfeitamente o que existia, né, o que seria o Brasil, realmente eu não desculpo. Eu também não, Maria. As pessoas foram enganadas, entre aspas, eu desculpo. Pessoas simples que se deixaram levar pelo discurso. Agora, quem compreende o que ele representa e votou apenas pelo antipetismo, como eu vi algumas pessoas falarem, eu vou votar nele, eu sei que ele não é bom, mas eu não vou votar no PT. Eu tenho parentes, Maria, assim, parentes que são protestantes, que são, inclusive, pastores que fizeram campanha dentro da igreja para os evangélicos votarem em Bolsonaro. Enfim, eu espero que o nosso país saia um dia disso. Foi um prazer enorme falar com você aqui, Maria. A gente conversou muito no off também antes de entrar aqui. Muito feliz de saber que Sergipe, eu não tô sozinho nessa luta, né? Assim, eu sei que tem muitas pessoas fora da internet também, mas a gente fica meio acuado por conta dessa opressão e repressão que a gente sofre. Eu, por exemplo, eu não posso falar sobre qualquer coisa na rua, porque além de eu estar fazendo esse ativismo aqui, eu sou professor. Então imagina aí as provocações que eu sofro em sala de aula, perguntas capciosas, eu tenho que saber como é que eu vou responder, para não dizer que eu estou doutrinando aluno. Não falo de política na sala de aula, com exceção dos conteúdos que tem no livro. Não dou minha opinião. Agora, inclusive, alguns pais até questionaram, pouquíssimos pais questionaram o meu canal. E aí eu fui de um baixo. Falei, não, querido, lá fora é o cidadão. Aqui dentro é o professor. O professor é que tem de segurar o conteúdo, o professor é que tem de não dar a opinião dele e se ater. Lá fora é o cidadão. Lá eu posso falar o que eu quiser. Lá eu tenho o direito de me expressar. E é com acredito que com essa mensagem de direito de liberdade de expressão, assim, direito de conquista, que eu acredito que a gente tem de finalizar esse vídeo aqui. Dizer para o brasileiro para não perder a esperança. A gente está vencendo aos poucos. É uma luta árdua. Eu não vou mentir para vocês, às vezes tem dia que eu acordo e falo, meu Deus, como é que faz pra gente voltar aí 2 anos aí, ou 3 anos aí, pra gente começar a avisar, ó, lá em 2018 o Bolsonaro vai vir mesmo, viu? Ele não tá só brincando aí não, ele vai ser candidato mesmo, vamos dar ouvido a esse cara aí. Tem até um rapaz que trabalhou no CQC chamado Guga Noblar, que hoje é meu amigo, e que ele falou, Carlito, o que é que a gente construiu no CQC, né?
CQC é um programa que acredito que até tenha tido aí na Espanha também, né? Que é o curso que custar. A gente levava o Bolsonaro lá pro povo rir do Bolsonaro. Ah, caiga quem caiga. Sim. Aí ele falou o que é que a gente. Ele é de origem argentina, por isso que eu imagino que ele tivesse aí também. Aí ele falou, Carlito, o que é que a gente criou quando a gente levava o Bolsonaro lá, basicamente pro povo rir das maluquices que ele falava. E infelizmente, como você falou, o fascista, às vezes ele é doido, né, aparentemente, mas ele sempre tem algo ali por trás, ou alguém ali por trás, o orientando, como aconteceu, por exemplo, com o Jair Bolsonaro, que é literalmente eu não vou nem chamar de Mobral, que é uma ofensa ao Mobral. É um cara que realmente não entende nada sobre nada, mas que tem pessoas economicamente importantes envolvidas por trás. Então eu queria agradecer a você, Maria. Como eu já disse para você mais cedo, né? Não posso lhe dar um abraço físico, mas queria dizer para você se sentir abraçada virtualmente e dizer que você ganhou aqui não só um admirador, né, mas um amigo também nessa luta. E eu recomendo, inclusive, que você também crie um canal no YouTube para falar um pouco sobre a sua militância aí, né? Você leva muito jeito Não, para isso, né? E assim, para que o mundo também conheça o seu trabalho, porque o que a gente precisa hoje é espalhar o bem, porque do jeito que tá, o mal, todo dia, porque o mal parece aquelas plantas, ervas daninhas, né, que você joga um pouquinho de água aqui, ela se espalha. E o bem, ele demora um pouco para cultivar e para crescer. Por isso que muita gente às vezes prefere o caminho do mal do que do bem. O bem é um pouco mais demorado, mas em compensação é muito mais satisfatório. Enfim, Maria, queria agradecer, minha linda, um beijo no seu coração. E assim, fantástico conversar com você. gostei muito de conversar com você. Achei você é uma pessoa muito autêntica, muito transparente. Eu gosto muito de gente pé no chão, gente povo, gente favela, gente que toca a realidade, né? E eu acho que você é bem assim mesmo. E gostaria de acabar esse bate-papo aqui tão legal com você, que a gente falou de tanta coisa, né? Eu gostaria de lembrar, como em todas as entrevistas eu digo, que migrar é um direito humano. As pessoas não vão deixar de migrar jamais por maiores e mais altos muros que sejam Uhum. construídos. E essa é uma das minhas grandes bandeiras para essa legislatura. É acabar com essa lei de imigração assassina da Espanha. Entrem, por favor, no Google e procurem informação sobre as portas e as fronteiras da Europa, que estão absolutamente militarizadas, pessoas que estão morrendo, pessoas que estão sendo assassinadas, tentando atravessar, inclusive, a nado, né, na fronteira sul da Espanha. Eu fui in situ, eu passei muitos anos da minha vida, não só eu, como várias pessoas dos coletivos e das plataformas, os companheiros e as companheiras, eu já falei que eu sou uma mais. Então, lutar contra isso, antes nos movimentos sociais e agora desde as instituições. Quero ser, nem que seja uma gotinha de água, que eu sei que eu não sou, eu sou uma, né? Mas somos 15 aí da esquerda republicana e mais de outros partidos de esquerda e progressistas, que vamos realmente tentar fazer com que a humanidade seja pautada no Congresso de Deputados da Espanha, que a humanidade esteja presente em cada projeto de lei. E vocês podem ter certeza que eu vou fazer, aqui dizemos, emenda à totalidade, é uma emenda à totalidade de todos, absolutamente todos os projetos de lei que sejam apresentados pela extrema-direita da Espanha. Projeto de lei que o Vox apresente, projeto de lei que será emendado à totalidade por Maria Dantas. Muito bom, Maria. E se sinta apoiada aqui no Brasil, não só por mim, mas como por todos os brasileiros. Tá bom? Beijo no seu coração e que essa caminhada aí, que eu sei que vai ser muito difícil, você consiga desempenhar com a qualidade que a gente sabe que o sergipano, modéstia à parte, tem. Por favor, Carlos, você vai me prometer uma coisa. Sim. Você vai amanhã tomar de puba por mim. Vou tomar em frente à rodoviária, um de pub e um de tapioca. Tá Beijo, bom. minha linda. Beijo enorme. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigado, viu, Maria?